Contraponto, a voz do povo. São 12 horas e 19 minutos, 33 graus a temperatura agora em Foz do Iguaçu, bastante calor, né? E deve continuar assim durante todo o dia de hoje. E um recado para a dona de casa: economizar é só lá no supermercado Cacupê, que abre todos os domingos, além dos dias da semana, das 8 ao meio-dia nos domingos, né? O supermercado Cacupê fica na Fagundes Varela, no 389, na Vila Portes. Tem estacionamento próprio e tem os melhores preços. São 12 horas e 19, quase 12h20. Estamos aqui com a procuradora do Ministério Público Federal, a doutora Daniela Cita, também o coordenador da Comissão Interventora do Hospital Municipal Germano Lauck de Foz do Iguaçu, doutor Raimundo Machado, diretor-geral, e também o doutor Moisés Warzaviak, que é coordenador da Comissão de Intervenção do Estado aqui no Hospital Municipal. O que acontece é o seguinte: houve uma denúncia ao Ministério Público sobre uma explosão, uma possível explosão numa autoclave e que quase acabou na interdição do hospital, né? O Ministério Público está acompanhando isso tudo por vários dias, né, indo no Hospital Municipal, e ao que parece, autoclave é um forno de esterilização, né, doutor? Para deixar para o ouvinte entender melhor, né? Onde os materiais que são usados em cirurgias e outros procedimentos são esterilizados. Perfeitamente. É isso mesmo? É isso exatamente mesmo. isso. Eles se comparam a panela de pressão, só que num tamanho muito maior. Muito maior. O senhor falava em 500 litros, alguma coisa assim, né? Uma geladeira bem grande tem 400 litros mais ou menos, né? Só para ter uma ideia do tamanho que é esse forno. Então, deixa eu começar com a procuradora. Forno não, autoclave. Autoclave. Eu vou começar cumprimentando a procuradora federal, doutora Daniela Cita. Doutora, a senhora recebeu essa denúncia e foi até o hospital para constatar: houve uma explosão ou não? O que aconteceu com essa autoclave? Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o trabalho que o Ministério Público Federal e Estadual vem fazendo com relação à intervenção. A intervenção é uma medida que partiu da iniciativa do Ministério Público, que foi acatada pela Secretaria Estadual de Saúde. Sendo uma medida de iniciativa do Ministério Público, nós nos sentimos compromissados de que a população tenha um atendimento hospitalar eficiente. Por esse motivo, desde o início da intervenção, no dia 1º de dezembro de 2016, eu e o Dr. Mafra temos comparecido semanalmente no hospital para vermos com os nossos próprios olhos o que acontece lá, e não simplesmente por informações de terceiros. A nossa avaliação é que houve uma grande melhora nas condições de funcionamento do hospital. Isso é visível quando se anda pelos corredores, quando se vê a limpeza, a organização. Nós já visitamos vários setores. Quando nós conversamos com os trabalhadores, sejam médicos, sejam enfermeiros, que manifestam uma sensação de alívio por poderem estar trabalhando com a estrutura necessária para o desempenho dos seus serviços e num clima de estabilidade e respeito que não havia na administração anterior. Só que, apesar dessa melhora, nós temos percebido que, na verdade, essa melhora ela tem gerado descontentamentos. Por parte de quem, doutora? Por parte de pessoas que tentam sabotar a intervenção. Porque a Comissão de Intervenção do Estado do Paraná está fazendo uma faxina dentro do hospital.
e não está empurrando a poeira para debaixo do tapete. Isso está contrariando muitos interesses. E para a população ter ideia do que o hospital representa para o município, o hospital gira um recurso público em torno de 10% do orçamento do hospital. É muito dinheiro concentrado num lugar só. Por isso tanta gente interessada. Mas são pessoas de dentro da estrutura do hospital que geram essa... Inclusive esse episódio da autoclave, até para que a dona de casa que está nos ouvindo entenda, imagine a dona de casa se uma panela de pressão cozinhando feijão na sua cozinha explodisse. Qual seria o estrago? Seria um estrago fácil de apagar? Então você dimensiona isso para um equipamento de... Uma panela de pressão tem 4 litros. Né? Você dimensiona isso para um equipamento de 560 litros. Uma explosão num equipamento desses colocaria abaixo tudo que estivesse acima. Não houve explosão, então? Eu fui na segunda-feira, por volta de 14 horas, compareci no setor, acompanhada por um engenheiro do hospital. Ele me mostrou os 3 equipamentos e não havia nenhum vestígio de explosão. Não havia marcas no teto, nas paredes. Então? O que houve então, doutora? Tá. Houve uma denúncia falsa. A denúncia foi anônima? A pessoa, você sabe quem é a pessoa? Olha, isso circulou nas redes sociais, inclusive num canal de televisão. Inclusive eu assisti uma entrevista de um representante de um sindicato. Da área da saúde. Sindicato da Saúde. Sindicato da Saúde. Dizendo que houve a explosão? Dizendo que haveria, que inclusive teve funcionário com ferimento no momento, ferimentos leves, tá? E que haveria o risco de acontecer uma tragédia no hospital. Doutora, então não houve explosão? Houve Não uma houve. sabotagem, então? O que a senhora diria? Houve uma denúncia falsa plantada nas mídias sociais que encontrou eco no Ministério do Trabalho, que esteve no hospital e chegou a interditar o funcionamento das autoclaves, o que impediria o funcionamento do hospital, porque sem as autoclaves para esterilizar materiais e equipamentos, não há condições sanitárias de funcionamento. Então, que dano tinha na autoclave? Questões técnicas, melhor você perguntar para o engenheiro do hospital. Então, deixa eu falar, vamos falar com o Dr. Moisés, que é coordenador da Comissão de Intervenção. Não houve explosão. Essa pessoa ferida também não apareceu? Não apareceu, não existiu nada disso. Qual é o estrago Inclusive, que teve no nenhum estrago, no porque não equipamento? houve nada. O equipamento está funcionando? Funcionando. Como que o Ministério do Trabalho foi até lá, né, e levando o documento para que o Dr. Raimundo assinasse a interdição? O senhor não assinou, né? Mas mesmo assim foi interditada a área? Não foi interditado ainda. Deve estar vindo por correio essa informação que nós temos. O que aconteceu de fato? Não houve nenhuma explosão, não houve ninguém ferido, não houve absolutamente nada. Assim que esse cidadão fez a entrevista na rede de televisão, esta televisão veio ao hospital, ou seja, no próprio dia. Nós fizemos questão de levar até onde está a autoclave, ou seja, para que ela filmasse, para ver que não existia vestígio nenhum, não tinha absolutamente nada acontecendo ali. Estava tudo dentro da normalidade. Ou seja, foi plantada uma notícia mentirosa, uma finalidade
que nós não sabemos qual. Nós até imaginamos, mas não sabemos qual é. E o que vocês imaginam que seja? Por que razão algo tão grave? Como a doutora falou, inviabilizar a comissão de intervenção, porque fatos estão começando a vir à baila. Ontem eu vi uma matéria dizendo que ela poderia estar estragada e que estaria para conserto. Isso procede ou não? Veja, nós temos uma peça nós temos 3 autoclaves no hospital. Nós trabalhamos sempre, pelo menos, com 2 autoclaves. Uma autoclave está em manutenção, à espera de peças importadas que tem que chegar para que seja colocado. Todas as autoclaves, todas, assim como todos os demais equipamentos hospitalares, elas têm uma manutenção rotineira e contínua. A autoclave, especificamente, ela é revisada todas as segundas-feiras e sextas-feiras. Todas as segundas e sextas-feiras. O fato denunciado foi numa quinta. Na sexta-feira foi feita a revisão e não tinha absolutamente nada. Ou seja, foi maldosa. Doutora Daniela, essa pessoa que fez essa denúncia, ela não pode ser penalizada de alguma maneira? Uma falsa comunicação de crime? Com certeza, isso configura o crime de denunciação caluniosa. E agora que foi envolvido um órgão federal, que é o Ministério do Trabalho, está configurada a competência federal e a Polícia Federal vai entrar no caso. Porque isso causa até um pânico na população, né? Esse tipo de informação. Mais do que causar um pânico na população, essa denúncia falsa, ela quase deixou toda a população da região oeste do Paraná sem assistência de serviço hospitalar. Eu gostaria de saber até como que isso iria ser efetivado na prática. Nós teríamos que mandar embora os pacientes que estão internados lá? Cancelar cirurgias? E o que nos chamou mais atenção foi a falta de razoabilidade do prazo fixado. Foi fixado um prazo para o hospital de 2 dias, sendo que esse prazo correu sábado e domingo. Um prazo para apresentar documentação, uma fiscalização na sexta-feira, às 4:30 da tarde, fixando um prazo até segunda-feira. Quem fixou esse prazo? O Ministério do Trabalho e Emprego. Né? A partir de uma denúncia o que eu posso dizer é que nem prazo com réu preso começa a correr no final de semana. Eu não conheço a legislação trabalhista, mas por uma questão de razoabilidade, fixar um prazo de 2 dias correndo no final de semana e ao final desse prazo combinar a interdição do hospital, o que seria feito dos pacientes? Das cirurgias agendadas, do pronto-socorro? Doutora, o que eu pergunto para a senhora também é o seguinte, vez passada, em outras diretorias, em outras pessoas que eu pago os cargos, a gente já chegou a falar em suposta sabotagem de determinados equipamentos. Tem alguma coisa documentada que chegou para a senhora de edições passadas, de tempos passados ou não? Até porque o Ministério Público está, talvez... Eu tenho conhecimento a partir do momento em que o Ministério Público se tornou presente no dia a dia do hospital, que foi a partir do dia 1º de dezembro. Esse já é o 2º episódio grave. O anterior, eu acho que o Dr. Moisés pode relatar. Pois não, doutor Moisés, qual foi o... Nós tivemos uma situação muito ruim. Nós temos os carrinhos de anestesia que servem para anestesiar os clientes durante o ato cirúrgico. As pessoas que não conhecem o carrinho, ele tem uma mesa, embaixo da mesa existe uma série de fios, cânulas, etc., que fazem ele funcionar. Para surpresa nossa, só viemos a saber depois, uma das cânulas que existe embaixo de um dos carrinhos foi arrancada porque ela não tem como sair sozinha ou desprender. Ela precisa de muita força para ser arrancada. Obviamente, o anestesista, quando vai fazer anestesia, não
não vê o que está acontecendo embaixo do carrinho. Ao usar esse carrinho de anestesia, já no fim da cirurgia, quando foi usar a cânula, que ele se deparou que não estava funcionando e quase o cliente veio a óbito. Só não foi a óbito porque existia um carrinho semelhante numa outra sala cirúrgica que não estava sendo usado, que deu para trazer correndo para que fosse feito o procedimento e o cliente não fosse a óbito. Então você veja que são coisas armadas, são coisas que aparecem no hospital. Aparecem no hospital. Doutor, Mas então, doutor Moisés, me parece que no hospital municipal aqui em Foz do Iguaçu tem médicos, enfermeira, corpo clínico, técnico, e também tem um monte de bandido lá dentro, né? Quer dizer, é gente de dentro do hospital, isso aí é tentativa de assassinato. Quer dizer, o que é preciso fazer para que se limpe de alguma forma, porque daqui a pouco quem está internado lá corre risco por sabotagem de alguém que está interessado numa outra coisa que não tem nada a ver com saúde. É lamentável que isso ocorra. Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis, estamos fazendo aí uma tomada de preço para colocar câmeras em todo o hospital para tentar minimizar esses fatos. Porque o inimigo está lá dentro, né? Ele está lá dentro ou está amando de alguém ou está recebendo de alguém para fazer determinadas situações. Doutor, eu pergunto para a senhora, a gente via em edições passadas, em diretorias passadas, volto a dizer isso porque a gente viveu costumeiramente, a gente tinha pessoas aqui nos falando, e a gente via muito cargos políticos indicados lá dentro. Isso acaba trazendo um prejuízo administrativo quando pessoas de indicados vereadores, de indicados por pessoas ligadas a partidos políticos, isso é Sem dúvida, o serviço de gestão hospitalar, ele requer mão de obra qualificada, requer especialização, requer pessoas que saibam o que estão fazendo lá dentro. Qualidades, na maioria das vezes, não atendidas por indicados políticos. Qual o interesse tanto pelo hospital desses políticos? O hospital, ele tem um peso financeiro, econômico e político muito grande no município. Como eu já mencionei agora há pouco, o hospital representa quase 10% do orçamento municipal. É muito dinheiro num lugar só. Existe uma série de cargos de livre nomeação e exoneração que o hospital pode ser utilizado como cabide de empregos, como era até num passado recente. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar também é que o fato da intervenção está ocasionando um alívio financeiro para o município. Desde dezembro, é o Estado que tem aportado recursos para o funcionamento do hospital, na ordem de um pouco mais de 6 milhões por mês. Eu gostaria de saber, né, qual o destino que vai ser dado para os recursos que estão previstos no orçamento do município para custeio do hospital e que não estão sendo aplicados nisso. Isso já foram dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. O valor do contrato de gestão do município é 5 milhões 200 e pouco. Então, ali 3 meses já é uma sobra de mais de 15 milhões. A senhora gostaria dessa resposta e vai fazer essa, digamos, consulta ao município? O que eu percebo é que ninguém ainda, não sei se lembrou dessa questão, né? Não vi, eu leio, acompanho as mídias sociais, a mídia local, não vi nenhum questionamento, inclusive do Poder Legislativo, que é quem tem o poder para remanejar esses recursos.
Doutora, qual o prejuízo que a Pecúlio deixou? E a gente via que até na época que a senhora concedeu entrevista, lá mesmo no hospital, que recursos da Pecúlio iriam para o hospital. Já tem algum Olha, essa panorama? questão eu deixo com a Polícia Federal para responder. Então, mas nessa questão que a senhora levanta, da questão dos recursos que estariam predestinados para o custeio do hospital e que não estão sendo necessários para isso por causa da intervenção, ou seja, um dinheiro que não está indo para essa estrutura. Tem alguma ligação isso com essa falta de repasse desses valores, com algo que me parece estar sendo dito aqui, pelo menos nas entrelinhas, que havia muito interesse por fatias econômicas, grupos ou pessoas interessadas em desvio de dinheiro dentro do hospital. Sem dúvida. E esse é o problema que daqui a pouco se manifesta, inclusive, com denúncias contra equipamentos. É esse o viés? Sem dúvida. Até fazendo uma comparação aqui para que a população entenda, já que está muito... As pessoas têm acompanhado muito a Operação Lava Jato. O Hospital Municipal é a Petrobras de Foz do Iguaçu. Proporcionalmente, o que ela representa em termos de recurso, de cargo, é o mesmo valor. Por isso, tanto interesse no hospital. E quem pegava esse dinheiro indevidamente? Isso a Operação Pecúlio já respondeu. E o que... São os denunciados na Pecúlio. Certo, não, e o que isso tem vínculo com o que está acontecendo agora? Se eles já foram denunciados, se já estão afastados, o que isso tem a ver com o pessoal de agora? Ou tem outros querendo assumir esse posto? O que, se vocês buscarem um pouco na memória, o ano passado foram presos 3 secretários de saúde, um após o outro. O que vinha depois não se inibia com a prisão do anterior. E nós acreditamos que a situação esteja se repetindo. Apesar de todas as prisões, apesar de todo o escândalo, inclusive em nível nacional, o que nós percebemos é que ainda tem pessoas que não se inibiram com a ação da justiça. A senhora está dizendo que a corrupção continua no município, na prefeitura? Não é isso que eu estou afirmando. Tá? Eu estou afirmando que nós estamos aqui falando da situação do hospital municipal. Tá? Eu estou dizendo que esses atos são de pessoas mal intencionadas que querem prejudicar o hospital, em última análise, prejudicar a população, e que toda a repressão ocorrida durante o nosso ano não está surtindo efeito com essas pessoas. Essas pessoas estariam ainda praticando os crimes desde a época da... Não, nós estamos falando aqui de sabotagem, o assunto é esse. Sim. Sabotagem do hospital. Que é um crime. É disso que nós estamos tratando aqui. Eu recebo aqui também que na gestão anterior também foi feita uma denúncia na Polícia Civil e outra na Polícia Federal, de uma tomografia, que seria uma sabotagem, e um Arkin-C, um equipamento. Tem 2 ocorrências registradas. O Arkin-C eu lembro da denúncia que havia sido sabotagem, de ter sido colocado, me parece que sabão, né? Água com sabão, alguma coisa assim, né, doutor? Coca-Cola foi jogada. Coca-Cola. O Arkin-C é exatamente o que, doutor Moisés? É um aparelho que é usado nas cirurgias para fazer radiografias no ato cirúrgico. Para fazer radiografia durante a cirurgia. Entendi. Doutora, o que vai acontecer além esse ato de punir os responsáveis por um ato irregular e ilegal? Os servidores do hospital, sei que vocês têm muito parceiros ali dentro em querer que aquilo ali ande, porque é bom para o servidor, é bom para as pessoas que precisam do sistema de saúde. O que dá para dizer, tanto para esse servidor que está gostando dessa forma de administrar, para os pacientes que estão lá dentro, porque tem muita família que ouve a Rádio Cultura e também pode contribuir. O que as pessoas podem ajudar de uma certa forma para fazer com que o hospital continue andando bem? Olha, o que nós percebemos, e até pelos relatos aqui do Dr. Moisés, é que o hospital só não fechou graças ao empenho
de trabalhadores lá de dentro que realmente vestem a camisa e que seguraram as pontas durante a bandalheira do mandato passado. E essas pessoas, elas tinham muito medo de denunciar as irregularidades, porque sofriam retaliações, né? Então, o que eu quero fazer aqui é até um agradecimento a esses trabalhadores do hospital que seguraram as pontas e dizer que nós estamos lá junto para que eles tenham tranquilidade para trabalhar, porque assim como existem os sabotadores, existem pessoas lá dentro que querem muito bem A grande maioria. o hospital. Nós temos relatos, inclusive, o drama humano que causou essa falta de gestão ou esse desmando que houve dentro do hospital. Porque a gente só vê a parte policial, etc., que aconteceu, as pessoas que foram presas, mas por trás disso tem dramas humanos muito importantes. Você pega, por exemplo, um profissional médico, não vou dizer o nome, que trabalha diuturnamente só no nosso hospital. Só para citar um caso. Vive só do salário, ou seja, daquilo que ele ganha como médico no hospital. Essas gestões anteriores deixaram de repassar os honorários durante mais de 4 meses ou mais. Como ele só trabalha no hospital, é uma pessoa divorciada. O que aconteceu? Ele deixou de pagar a pensão para sua esposa. E o que aconteceu? Ficou preso 15 dias. Por um caso. Isso é um médico que já tem um nível salarial um pouquinho maior. Imagina o drama que ocasionou a falta de pagamento de honorários do salário em dia, 13º, etc., etc., para um funcionário que ganha pouco mais que o salário, que ganha uma remuneração menor. Então, tem coisas que aconteceram nesse período muito maiores, dramas muito maiores do que a gente possa imaginar. E isso corta o coração da gente. Doutor, Muito bem, são 12h46. Só uma colocação do Dr. Nelson aqui também, que ele faz questão até, o dinheiro economizado dá para pagar quase 1/3 da dívida do hospital. Será que a prefeitura pagou? Bom, isso vocês perguntam para eles, né? Vamos atrás dessa pergunta, sim, com certeza. Com certeza é uma questão que todo mundo... E a gente sabe que o hospital é a vida de muita gente, né? Quem tem seus... Cada vez que se fala em hospital aqui, o outro lado do rádio, o nosso ouvinte, ele fica amparado para saber se está indo bem, se está indo mal, o que está sendo feito. É essa preocupação, sim. Eu queria, nesse momento, tranquilizar o cidadão que nós estamos conseguindo deixar todas essas intempéries e todas as coisas para fora da porta do hospital. O cliente dentro do hospital, ele está sendo muito bem atendido. Ele está sendo atendido com humanização. Nós partimos de 37% de taxa de ocupação hospitalar, hoje já estamos com 70%. Nós estamos com 4 salas cirúrgicas funcionando quando nós tínhamos 2. Quase mais de 100 cirurgias a mais por dia. Muito mais gente sendo atendida no pronto-socorro. A UTI sendo humanizada e atendida. Nós temos recebido agradecimentos e elogios dos clientes diariamente. Nós, assim que chegamos, recebíamos diariamente na nossa auditoria. O próprio Ministério Público recebia denúncias de clientes pelo maltrato, pela forma como eram atendidos. Isso praticamente acabou. Lógico que você não vai contentar 100%. Mas hoje eu posso dizer com todas as letras, o cliente está sendo bem atendido, com dignidade, com uma boa alimentação. Nós encontramos clientes internados há mais de 40 dias esperando a sua cirurgia, deitados num leito, esperando a cirurgia acontecer. Hoje não existe mais essa fila.
todos os clientes estão sendo atendidos, todas as cirurgias estão sendo feitas. Ou seja, o cliente deve se tranquilizar. Este está sendo atendido, apesar de todas essas falcatruas, de todas essas coisas que aconteceram e essas tentativas de desestabilizar. Nós temos a dizer o seguinte: enquanto o Estado estiver nessa intervenção, tudo será feito para que esse hospital tenha uma continuidade no atendimento, e não só continuidade no atendimento, mas com qualidade e com humanização. Isto não vai deixar de existir enquanto o Estado estiver ali, independente das pedras que nos joguem, independente das pedras que coloquem no nosso caminho. Nós vamos continuar fazendo com que esse hospital funcione. Nós vamos fazer porque é um compromisso que nós assumimos. Isso vai até quando, doutor Moisés? A intervenção era por 6 meses, prorrogáveis por mais 6. Ou seja, ela acaba em maio e prorrogável até o final de novembro. Poderá ser prorrogado, então. Até o final de novembro. Muito bem. Doutor, então eu perguntei fora do ar, mas eu sei que muita gente sabe e a gente também aqui tem a ciência disso, né? Um governo interino, nós estamos vivendo, teremos em maio, dia 2 de abril, uma nova eleição, um novo governo, e esperar que realmente as pessoas que venham assumir esses cargos, o Ministério Público tem certeza federal, estadual, e continuará acompanhando, independente de troca de quem seja, quem assuma, não é isso mesmo? O que nós esperamos é que, se não quiserem ajudar, pelo menos não atrapalhem. Já fazem bastante daí, porque né? de ajuda nós não precisamos no momento. O Estado está dando conta perfeitamente. Deixando de atrapalhar é o que nos basta. Ok, doutora Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Moisés, muito obrigado também. Doutor Raimundo, falou um pouco, né? Mas tudo bem. Não tem necessidade de eu falar. Eu acho que o que precisava ser dito foi dito nesse momento. Espero que o espectador, ouvinte, ouça e entenda. Eu acho que tem uma excelente interpretação do que foi colocado. Tá certo. Muito E obrigado quando pela sempre presença. tiver um comunicado, eu digo sempre, do hospital, Dr. Nelson Rodrigues, a direção da rádio sempre se colocou à disposição de passar informativos, de passar informação a um paciente, não localizou alguém. A rádio sempre fez essa parceria, com certeza. Muito obrigada a todos. 12h51, 34 graus, nós já voltamos.